O nosso tema é EAD, seguindo a ideia da conexão, a ideia da tecnologia. Em novembro começou o nosso ano eclesiástico. Se a igreja foi organizada em novembro, então o ano da igreja, o ano eclesiástico, começa em novembro. Então o ano de número 60 começou em novembro com a celebração do aniversário com esse tema, Conectando Gerações. E aí a gente pegou a ideia da conexão, a ideia da tecnologia, da inovação, para o ano todo, até outubro, trabalharmos em cima dessa ideia. E por isso veio esse formato de educação que alguns pensam ser contemporâneo, atual, a educação à distância, EAD. E nós, então, pegando o gancho dessa ideia, trouxemos esse tema para o mês de agosto, EAD. Só que, no nosso caso, não é só educação à distância. É uma sigla onde a gente está declarando que nós escolhemos aprender com Deus. Então, esse tema começou lá em 2013. Há 10 anos atrás, eu estava sentado numa sala de aula, fazendo uma pós-graduação em docência do ensino superior. E tinha um professor de uma determinada matéria, que era muito aguardado, e todo mundo falava dele, e ele era muito bom, e ele tinha não sei quantos doutorados, e não sei o que, e não sei o que lá. E foi todo mundo com aquela grande expectativa para a aula, e ele então começou a dar a aula, e foi passando os slides, e realmente ele dominava muito o conteúdo, até que ele chegou nesse assunto, de que a docência do ensino superior deveria estar atento à questão do EAD há 10 anos atrás, porque, segundo ele, EAD seria o formato educacional do futuro. E aí, então, ele começou a falar sobre o crescimento que a educação à distância teria nos próximos 10, 15 anos. E, de fato, ele estava certo, porque essa modalidade de ensino cresceu muito, sobretudo depois da pandemia. Porém, num determinado momento daquela aula, eu pedi a palavra e disse para ele: olha, professor, a educação à distância, usando a internet, realmente é coisa do futuro, né, do presente, naquele tempo estava começando a modalidade, e do futuro. Mas a educação à distância existe há milhares de anos. Educar à distância usando a internet é algo novo, mas educar à distância é algo muito antigo. E ele disse: não tem como que educava à distância na antiguidade? E eu disse: ora, escrevendo cartas. O apóstolo Paulo ensinou à distância várias igrejas e vários discípulos. O apóstolo João ensinou 7 igrejas, enviando cartas à distância. Ele estava na ilha de Pátimos e ele enviou cartas para as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, a educação à distância já existe há muito tempo. Naquele tempo do telecurso, era também por carta, por correspondência, o antigo chamado Mobral. Você é do tempo do Mobral, gente? Alguém aqui reconhece essa palavra, Mobral? Você reconhece, Janete? Você é do tempo do Mobral? Não é possível. Eu não sou desse tempo, eu só ouvi falar, né? É verdade, gente. Isso é, apesar de eu estar acabado, eu ainda sou novo. A proposta que nós do colegiado, e eu já te disse, esses temas, esses textos, esses títulos, essas ideias, não é minha. O planejamento do pastor, a ideia, nada disso. É o colegiado, os ministros da igreja, com alguns líderes de departamentos, se reuniram no ano passado e, a partir dessa reunião, foram surgindo esses temas e foi surgindo, então, esse planejamento. E aí, a gente vai pegar Apocalipse capítulo 1,
2 e 3. E esse mês inteiro nós vamos aprender com Deus através das cartas que o apóstolo João enviou para as igrejas da Ásia Menor. Então hoje é a introdução, Apocalipse 1. Depois nós teremos a lição da perseverança, à igreja de Éfeso. Depois a lição da fidelidade, à igreja de Esmirna. A paternidade, né, a lição da presença, porque é dia dos pais. Pérgamo, a lição do discernimento. Tiatira, a lição da moralidade. Sardes, a lição da vigilância. E Filadélfia, a lição da honra. Cada igreja vai nos ensinar uma lição. E nós vamos aprender nesse EAD. Escolhemos aprender com Deus através dessas cartas, que foi o formato EAD que o João educou à distância aquelas 7 igrejas. Pois bem, então a primeira coisa que eu preciso quebrar na sua cabeça é a ideia de que Apocalipse é sinônimo de fim do mundo. Você precisa tirar isso da sua cabeça de uma vez por todas. Apocalipse não é fim do mundo. Não é, o mundo está acabando, é o Apocalipse. Isso é o jeito de quem não conhece a Bíblia falar. Você que conhece a Bíblia não pode falar isso, não pode entender assim, não pode pensar assim, porque o livro de Apocalipse nada tem a ver com esses eventos. Aqui tem o planeta Terra, e lá tem um meteoro, e o meteoro vai atingir o planeta, e vai ser o Apocalipse. Não. Incrédulos, ignorantes da Bíblia, incautos, indoutos é que pensam assim. Crente conhecedor das Escrituras entende que Apocalipse é revelação. Por isso eu fiz questão de colocar essa foto da Bíblia na língua inglesa. No inglês, o nome do livro é The Book of Revelation, o livro da revelação. Portanto, Apocalipse significa revelação. O prefixo a é negação, é não alguma coisa. O sufixo isis é a ação de. Então, a ação de não alguma coisa. O prefixo é negação, o sufixo é ação, a raiz é poké, que acaba virando pocal, que seria o esconder. Jogar um pano em cima de uma coisa e cobrir alguma coisa. Portanto, quando você cobre, é o poké, você está escondendo, cobrindo. Então, quando você tira aquele pano, você revela, você descobre, você descortina o que está escondido atrás. Isso é que é não esconder. Então, a é negação, porque é esconder, isis é ação. Então, o que é Apocalipse? A ação de não esconder. Revelar. Revelar, mostrar. Então tem uma coisa que está escondido, de repente eu mostrei. É isso que significa Apocalipse em grego. Por que que esse livro chama Apocalipse? Porque é a primeira palavra do livro. É a primeira palavra do livro, quer ver? Vai funcionar, meninos? Glória a Deus. Vai, aleluia. Vamos abrir aqui? Ó, para você ver. Olha lá. Olha a primeira palavra ali, ó. Apocalipse. Estou abrindo o original da Bíblia em grego aqui, tá bom? Então aqui o título, ó. Apocalipse Iohanoi. Apocalipse de João. Qual é a primeira palavra? Apocalipse Iesu Christos. Apocalipse Iesu Christos. Como que é traduzido? Revelação de Jesus Cristo. Então esse livro só chama Apocalipse por causa da primeira palavra que aparece aí, que é revelação. O ato de não esconder alguma coisa, ou
o ato de revelar aquela coisa. Os meninos estão se mexendo lá, daqui a pouco vai enquadrar legal. Mas para a gente adiantar, então vamos começar a ler o livro a partir do primeiro versículo. E ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Algumas palavras aqui eu preciso chamar a sua atenção. Primeiro, como eu já disse, é a revelação de Jesus. Jesus é a maior revelação da parte de Deus. O Novo Testamento diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Portanto, você quer conhecer Deus, olha para Jesus. Você quer saber sobre Deus, analisa a vida, os pensamentos, as ações, os diálogos, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz. Jesus é a melhor maneira que Deus teve de se revelar ao homem. E bem-aventurado aquele que lê. Portanto, quando João escrevia isso aqui, ele se referia a mim nessa noite. Eu, nessa noite, estou cumprindo essa profecia do Apocalipse. Todo aquele que abrir esse livro e lê, ele é bem-aventurado. E aqueles que ouvem aquele que está lendo, também são bem-aventurados. Então, queria chamar a sua atenção que se você está aqui comigo nessa noite, ou me acompanhando aí através da internet, você é um bem-aventurado. Você pode louvar a Deus por isso, meu irmão? Você é bem-aventurado, você tem acesso ao livro, você tem acesso à revelação, você pode conhecer os mistérios de Deus, da vida, e tudo quanto te angustia, tudo quanto você questiona ou não entende nesse mundo ou na sua existência, Deus pode responder, esclarecer, revelar e te orientar através da revelação da sua palavra. Portanto, se nós temos acesso para ler a palavra, para ouvir a palavra e através dela vermos Deus se revelando, isso nos faz bem-aventurados. E você sabe, a palavra bem-aventurado é aquela mesma que está lá no início do Sermão do Monte. A palavra makarios, que significa mais do que feliz. Bem-aventurado. Saiu numa jornada e conseguiu concluir sem nenhum prejuízo. Lembra da ilustração? Que eu sairia daqui, iria para Poá, e no caminho eu passaria pelo Nélia. E eu iria andando por volta de meia-noite, e como eu não sei o caminho, eu usaria o meu celular como GPS, e eu passaria pelo Nélia, caminhando meia-noite com o celular na mão. Se eu chegar lá em Poá com o celular, eu fui bem-aventurado. Entendeu? Pois bem, então, queridos, vamos aqui dar uma olhada onde fica essa tal de Ásia Menor. Onde fica esse lugar que tinha naquele tempo, no final do primeiro século, 7 igrejas. Uma igreja mãe, uma igreja maior e outras igrejas satélites ao redor daquela, que eram menores, mas que eram vivas, pujantes e tinham potencial de crescimento. Então preste atenção, como nas nossas aulas de EBD, tudo começa aqui no Egito, certo? Olha o delta do Nilo ali, ó. Ok? Então aqui embaixo nós temos o Egito. Lembra do movimento dos impérios? Depois do Egito, qual é o império? A Síria, cuja capital é Nínive. Depois, no meio, lembra? Nós temos a Média e a Pérsia. E aqui embaixo nós temos a Babilônia, chamada outrora de Caldeia, e antes de Caldeia, Babel. Por isso, Babelônia, a terra de Babel.
Então o império é egípcio, depois ele é assírio, depois ele é babilônio, depois ele é persa, depois ele é grego e depois ele é romano. Então esse é o movimento dos impérios. Dentro desse quadrado, exceto por um detalhe aqui, assim, ó, fica a cidade de Tarsis, para onde o Jonas estava indo, seria hoje o sul da Espanha. Então, todas as histórias bíblicas aconteceram dentro dessa porção do nosso planeta. E a Ásia Menor é esse lugarzinho aqui, ó, que eu vou fazer com a cor azul para diferenciar. Então, a Ásia Menor, queridos, é este lugar aqui, ó, uma grande porção de terra que fica exatamente no centro desse mapa das terras bíblicas, onde aconteceram todas as histórias. Então aqui você tem, ó, Jerusalém, aqui você tem a Palestina, Fenícia e Síria, e a Ásia Menor está logo aqui em cima, onde hoje é o país da Turquia. Então, a Ásia Menor é neste lugar. E aí, vamos dar um zoom e ver lá, ó. Então, aqui ficava a cidade de Corinto, uma espécie de Graal do mundo antigo. E a gente tem, então, o porto de Éfeso. Que cor que eu vou fazer? Vou fazer um verdinho meio fluorescente aqui, ó. Ó, Éfeso está aqui, ilha de Patmos aqui no meio da água. Aqui você tem Corinto, no canal aqui, ó, que foi aberto para passar as embarcações, para cortar caminho para Roma. E aqui você tem Roma. Não é que a cidade de Roma é o porto. Às vezes eu falo isso, aí tem uma turma chata que fala: "Ai, pastor, você falou o porto de Roma. A cidade de Roma não tem porto." Não, meu amigo, Roma é o nome do império. Eu não estou falando em 2023 que Roma é uma cidade. Eu estou falando lá no século I que Roma é o império. E a capital do império ficava naquela região que hoje a gente chama de Itália. Então o porto daquela região é o porto de Roma. O porto do lugar do império, onde era a capital lá do império. Ok. Então as mercadorias da Ásia, do lado de cá e do lado de cá, Oriente, e ali embaixo você ainda tem onde hoje é a Arábia. Todas essas mercadorias produzidas aqui no Egito, aqui embaixo na Arábia, que era o Sinai, todas as nações aqui, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, todos aqueles povos, e esses povos da Ásia, tudo que era produzido do lado de cá, do lado oriental, era escoado pelo porto de Éfeso. Então, Éfeso era o porto onde todas as mercadorias saíam para ir para Roma. E voltavam de Roma para a Ásia, chegavam pelo porto de Éfeso. Entre Éfeso e Roma, tem o Graal no meio do caminho. Qual é o Graal? Corinto. As embarcações paravam em Corinto para descer algumas mercadorias, subir outras, trocar funcionários, fazer alguma coisa que fosse necessário, ou simplesmente parar, fazer uma manutenção, dar uma descansada para seguir viagem depois. Por que, abre parênteses, que em Corinto havia toda aquela confusão de idiomas? Por que a única carta e o único texto do Novo Testamento que tem orientações com relação à variedade de línguas é a Epístola de Paulo aos Coríntios? Por causa dessa característica. Se ali é o Graal, ali para gente de tudo quanto é nação, de tudo quanto é idioma, e esse povo ia se convertendo, e quando ia para a igreja, cada um falava num idioma. E aí o Paulo tem que orientá-los, dizendo: você vai falar alguma coisa no culto no seu idioma, certifique-se de que tem alguém para interpretar. Porque se não tiver ninguém para interpretar, a igreja não vai entender, porque nem todo mundo fala o seu idioma. Então, se não tiver ninguém para interpretar para o grego, que é a língua universal do nosso tempo, é melhor você falar e conversar e orar só em casa, porque ninguém vai te entender no culto público. Ponto. É isso aí. Ok. Então, quando chega lá em Apocalipse, já que a gente está falando dele, Apocalipse capítulo 5, né, diz que o João está vendo no céu gente de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. Por que quando a gente fala toda raça, toda tribo, toda língua, a gente acha que ali é idioma?
João está vendo gente de toda língua no céu. Por que ali em Apocalipse toda língua é idioma e lá em Corinto a variedade de língua não é idioma? É a mesma palavra. Portanto, a gente interpreta do mesmo jeito. O que João viu é gente que falava tudo quanto era idioma no céu. E o que Paulo está orientando para a igreja de Corinto é cada um que fale no seu idioma para si mesmo. Mas se você quer falar num culto público para outras pessoas ouvirem, certifique-se de que alguém vai interpretar o seu idioma, senão as pessoas não serão edificadas porque não entendem a sua língua. Ponto. Então, aqui nós temos Éfeso, uma espécie de capital da Ásia Menor, que é o porto. Então, cidades que têm porto crescem muito, tem muita oportunidade de emprego, e a coisa cresce e fica grande. Então, a igreja de Éfeso era a igreja referência daquela região. E aí nós temos a cidade de Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, era meio que um caminho, tá vendo? Ligando os pontos ali, você faz um caminho. E aqui embaixo você ainda tem mais duas cidades que tinha crentes, Colossos e Hierápolis. Mais duas cidades que tinha igreja, portanto, ali naquela região são 9 cidades, 9 igrejas, mas Jesus mandou João escrever só para aquelas 7. Pois bem, então João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, chamamos de Ásia Menor, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nessa porção do primeiro capítulo, eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras. Aquele que é, que era e que há de vir, passado, presente e futuro. Da parte dos 7 Espíritos. Aparecem 7 vezes a expressão 7 relacionado a algumas coisas. Então, já começa aqui o número 7 relacionado ao Espírito, ou aos Espíritos, né? 7 Espíritos. Da parte de Jesus Cristo, Ele é fiel, primogênito e soberano. Aqui, logo no início do livro, a gente percebe que a vontade para que João escrevesse tudo isso era da Trindade. Perceba aí, ó, aquele que é, que era e que há de vir, o Pai. O primogênito soberano, o Filho, e 7 Espíritos. Então aqui a gente precisa decidir de que maneira a gente vai interpretar o Apocalipse. Se a gente escolhe interpretar literalmente, então João está dizendo que tem 7 espíritos, 7 é a quantidade, que estão falando para ele escrever o livro. Mas se a gente decide interpretar o Apocalipse de forma simbólica, então a gente tem aqui o número 7, simbolizando perfeição, e a palavra pneuma, simbolizando aquilo que não é físico. Então nós temos aquilo que não é físico de forma perfeita, podendo aqui ser um símbolo para o Espírito Santo. Então, interpretando de forma simbólica, a gente já vê no início que é a Trindade que está orientando o apóstolo João. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão pedindo para ele escrever tudo aquilo que ele vai ver, porque ele vai ter uma visão, e nessa visão ele vai registrar para enviar para as igrejas. Nos constituiu, agora falando de nós somos reino, nós somos sacerdotes. Olha só,
Ele que é o rei, Ele que é o soberano, Ele que nos libertou e é o nosso governador, o nosso Senhor, Ele nos fez participantes do seu reino. Ele reina e Ele tem pertencentes, súditos do seu reino. E o João está dizendo que esses somos nós, e que nós somos pertencentes ao reino, portanto somos sacerdotes desse reino. Como disse Pedro na sua carta, né? Nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido, nós somos a geração eleita, sacerdócio real do Senhor. E a glória e o domínio pertencem a Ele. Portanto, pela vontade da Trindade, Deus está se revelando através do que João escreveu. Está se revelando ao seu reino, seus sacerdotes, para que Deus continue tendo o domínio e seja glorificado através de nós, os seus sacerdotes. Amém? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. Então, no português a gente falaria, ele é o A, ele é o Z. De A a Z, ele manda. Então, qualquer coisa que você imaginar na sua cabeça, Jesus manda. Jesus manda no ímpio? Manda. Jesus manda, manda. Manda em qualquer lugar? Manda. E naquele lugar que o povo está fazendo tudo de errado, Ele é Senhor lá também? É, de A a Z. Se você consegue traduzir em palavra, qualquer coisa Jesus é Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não é que Ele é um poderoso, não é que Ele é muito poderoso, não, Ele é todo-poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer, não há lugar que Ele não possa tocar, não há vida que Ele não possa transformar, não há realidade que Ele não possa abençoar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui a gente precisa prestar atenção nessas palavras. João é nosso irmão e nosso companheiro porque neste mundo tereis aflições. Então Jesus passou pelo quê? Por aflições. Jesus teve alguma tribulação, gente? Jesus teve alguma dificuldade? Jesus sofreu? Jesus foi perseguido? Bateram nele? Será que por acaso ele sofreu até o ponto de morrer e morrer numa cruz? Então por que é que nós, como discípulos de Cristo, à semelhança de João, queremos um mundo de conto de fadas, um mar de rosas, onde tudo é perfeito e nada dá errado para nós? O que João está dizendo é: ele sofreu muito, eu também estou sofrendo. Portanto, vocês que vão ler o que eu estou escrevendo, se preparem para sofrer bastante. E se não está sofrendo, tem alguma coisa errada. É isso aí. Tribulação, reino e perseverança. As 3 coisas que João diz que ele é nosso companheiro. Companheiro na tribulação, nós vamos sofrer. Por quê? Porque ele sofreu. E por quê? Porque Jesus sofreu. Nós somos companheiros no reino, porque Jesus é o rei, ele é súdito e nós somos súditos também. E vamos perseverar. Aliás, perseverança poderia ser a palavra-chave do livro de Apocalipse, onde João está o tempo inteiro motivando a igreja e dizendo: ele perseverou até o fim, por isso foi exaltado. Nós vamos perseverar até o fim e receberemos a coroa da vida. Não vou mexer nessa coroa, deixa para as próximas mensagens. E ele diz que ele está na ilha de Pátimos. Onde é Pátimos? A prisão perpétua do Império Romano.
a pior prisão que tinha, o zoológico particular do imperador, onde ele cria muitas feras selvagens. E o que é que ele faz com prisioneiros que estão condenados à morte? Naquele tempo não tinha cadeira elétrica, tinha a cruz. Mas o imperador, quando queria se divertir de forma sádica, ao invés de mandar crucificar, ele pegava esses prisioneiros e jogava nessa ilha para ver os seus animaizinhos serem alimentados. E João está nessa ilha, com aproximadamente 90 anos de idade, e ali tem lagarto grande, ali tem onça, ali tem não sei mais o que bicho que o imperador tinha lá, um monte de cobra, tinha tudo isso e mais um pouco. Sem falar que é uma ilha grega bem grande, que naturalmente já tem uma fauna bem complexa. E aí João é jogado naquela ilha, com 90 anos de idade, e ele está dizendo: gente, isso me aconteceu por causa da palavra, porque eu preguei a palavra, porque eu vivi a palavra, porque eu dei testemunho de Jesus, é por isso que eu estou preso aqui. Prisão perpétua, de segurança máxima, não tem como eu fugir. Se eu fugir da fera, eu caio no mar, e para eu nadar até Éfeso, eu vou morrer antes. Ou seja, eu estou condenado à morte, e isso por causa da palavra, por causa do testemunho, e isso é motivo de alegria para o João. Gente, nós estamos soltos, não tem bicho correndo atrás da gente para matar a gente, não tem chicotada, não tem cruz, não tem nada de horrível que esses irmãos sofreram, e a gente ainda acha que tem o direito de reclamar de alguma coisa. A gente dorme numa cama confortável. Se tiver calor, tem ventilador e ar-condicionado. Se tiver frio, tem edredom. Você ainda bota um pijama, ainda usa moletom, ainda bota uma meinha no pé. Você está querendo reclamar um senhor de 90 anos de idade, jogado aos trapos numa ilha cheia de bicho selvagem. Ele está dizendo: essa é a minha maior alegria, porque eu preguei e vivi o evangelho, eu estou sofrendo igual o meu Senhor sofreu, e não tem nada melhor do que sofrer igual o meu mestre também sofreu. Mas eu preciso aqui abrir um parênteses, porque tem crente que joga tudo na conta da perseguição. E às vezes, irmão, não é perseguição não, às vezes a gente é que é chato mesmo. Às vezes a gente é que está errado mesmo. Porque lá no meu trabalho estão me perseguindo demais, e eu estou sofrendo muito, minha vida está uma tribulação. Por quê? Só porque eu sou crente. Às vezes não, às vezes é porque você é chato mesmo. Às vezes porque você é incoerente, às vezes porque você não é gente boa, e aí o pessoal não te chama para as coisas, te exclui dos negócios, fala mal de você por trás. É porque eu sou crente. Às vezes não. Às vezes não é que eles têm razão. Você é chato mesmo. Você está errado mesmo. Você é intransigente mesmo. Você não sabe tirar as coisas por menos. Você não tem a política da boa vizinhança. Você não faz questão de ser gente boa e depois, estão me perseguindo porque eu sou evangélico. Não, nem sempre. Então, queridos, João teve que escrever aquilo que ele viu. João escreveu o que viu. Isso aqui me dá uma chacoalhada assim, como diz a nova geração, né? Isso aqui me pega. Escreveu do que viu. Se Jesus pedisse hoje para eu escrever: Manu, escreve aí tudo que você está vendo e manda para motivar os meus discípulos para não desistirem e perseverarem na fé. Escreve aí, Manu, tudo que você viu, que eu fiz, que eu estou fazendo e que eu vou fazer. Escreve aí. Mas Jesus, eu não vi nada. Isso aqui me exorta demais, porque João só podia escrever do que ele viu. Não era imaginação nem criatividade, era visão. Se você vê, escreva. Se você não vê, o que é que nós temos visto? Se a gente tivesse que escrever tudo que tem visto,
o que Jesus está fazendo. Qual seria o tamanho do nosso livro? Se a gente tivesse que reescrever um Apocalipse, como que Jesus tem se revelado nos nossos dias? Se a gente tivesse que escrever daquilo que estamos vendo, qual seria o tamanho do nosso Apocalipse? Porque o Apocalipse de João tem 22 capítulos. E tem vários apocalipses apócrifos. Inclusive tem um que chama Apocalipse de Maria. Tem vários. Canonizado, né, separado para o cânon do Novo Testamento, foi só o de João. Por isso, na academia, né, no universo acadêmico da teologia, toda vez que você vai pesquisar algo nesse Apocalipse, você precisa descrever que aquela pesquisa é no Apocalipse de João, que academicamente falando, teologicamente falando, tem vários apocalipses. Então você não pode falar pesquisa no Apocalipse. A pergunta da academia é: qual Apocalipse você está pesquisando? O de João, que está no Novo Testamento. Ok. Então João escreveu daquilo que ele viu. E isso aqui me exorta nesse sentido. Se eu tivesse que escrever tudo que Jesus está se revelando na minha geração, pelo que eu estou vendo, qual tamanho teria o meu Apocalipse? O de João teve 22 capítulos. O meu, será que teria 22 versículos? Não sei. Tudo depende do que eu tenho visto dele se revelar. E a gente precisa buscar isso. E aí o João diz que ele voltou-se para ver quem falava com ele, e ao virar para ver quem é que estava falando, ele viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, ele viu um homem, semelhante ao filho de homem, com vestes talares, um vestidão, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como lã, como neve, que é branco. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como se fosse refinado numa fornalha. A voz dele era como o som de muitas águas, uma cachoeira agitada. E a voz era muitas águas. Me perdi aqui. Na mão direita tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O João voltou-se para ver quem falava com ele. E ao virar para quem falava, ele viu 7 candelabros. E um homem no meio desses candelabros. Queridos, a gente precisa converter. Se voltar para. O que o João está dizendo é: a voz vinha de trás de mim, então eu virei para o outro lado. Eu converti a minha posição àquela voz que falava comigo. A gente precisa se converter, irmãos. Se converter. O pastor Oséias, na semana retrasada, pregando aqui, nos lembrou de uma frase do tempo da reforma da igreja, que a gente não pode esquecer. A igreja reformada sempre se reformando. E essa frase foi cunhada em latim, né? Ecclesia reformata et semper reformanta et. É um negócio assim. E aí eu, lendo isso aqui, o que veio à minha cabeça é: igreja convertida, sempre se convertendo. Porque a gente se converteu no sentido de que a gente estava indo para a condenação e nos viramos para a salvação, para Deus, conversão, beleza. E aí a gente passa uma vida inteira sem tomar mais nenhuma decisão, sem se converter mais de nada. E aí, olhando para isso aqui, eu vejo que João já era crente, dava testemunho, inclusive ele estava preso, perseguido por causa do seu ministério e da palavra e do testemunho que tinha. Era um crente, era um discípulo, era um apóstolo, o último dos apóstolos que ainda estava vivo, aquele a quem Jesus amava, e ele deitava no peito dele. João é muito crente, mas ele está dizendo: eu precisei virar para dar atenção àquele que falava comigo. E eu falei: e às vezes, será que Jesus não está falando e eu estou seguindo minha vida, e ele está falando e eu estou seguindo minha vida, e eu não estou parando e me virando para ouvir o que ele quer me dizer?
Será que a gente não está ocupado demais para ouvir Jesus falar com a gente? E ele viu um homem no meio dos 7 candelabros. Jesus é homem, Jesus é ser humano. Por que a gente precisa se virar para ouvir Jesus o tempo inteiro? Porque só Ele pode se revelar naquilo que nós precisamos. Porque Ele é homem igual nós somos. Ele é de carne e osso, ressurreto, Ele não teve pecado, Ele obedeceu ao Pai, portanto precisamos parar e ouvir o que Jesus está falando, só assim a gente vai ter as revelações que precisa da parte de Deus. Ele tinha o cabelo, ele tinha uma roupa grande, mostrando que ele era homem. Ele tinha um cinto no peito, mostrando que ele era um homem importante, talvez um sacerdote. Ele tinha cabelo branco, mostrando que ele era um ancião, um homem maduro. Ele tinha olhos como fogo, ou seja, o seu olhar é de juízo, porque você quer trazer juízo a alguma coisa, joga no fogo. Eu tenho um objeto aqui que é de plástico, eu tenho um outro objeto que é de ferro. Mas eles são exatamente iguais, pintado com a mesma tinta, olhando eu não consigo discernir qual é o de plástico, qual é o de ferro. Simples, joga no fogo. Daqui a pouquinho a gente vai saber qual é o de plástico, qual é o de ferro. Portanto, ele tem os olhos de fogo. Tudo que ele olha, ele julga, ele sabe exatamente o que é. Ele tem os pés como bronze, à semelhança do imperador, que protege os seus pés, não com uma bota de couro, mas com uma bota de metal, que é extremamente cara, mas para proteger os seus pés, ele sai no seu cavalo com sua bota de metal e brilha. Ele tem a voz como o barulho de uma cachoeira, ou seja, quando ele fala, a gente não consegue ouvir mais nada direito, que a voz dele é poderosa. Ele tem na sua mão direita a mão que julga, a mão que o rei, a mão que o soberano dá toda a direção, a mão direita dele. Tem 7 estrelas, tem coisa que brilha na mão dele, e na sua boca sai uma espada, ou seja, tudo que ele fala penetra profundamente. E o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Imagine essa visão, João virou, tem alguém falando comigo com uma voz alta, barulhenta, potente. Deixa eu ver quem está falando. Quando ele vira, o que é que ele vê? Um senhor de idade, com um vestido, um cinto de ouro no meio, uma bota de bronze, do olho sai fogo, da boca sai espada. E veio para cima dele. Vem cá, que é contigo mesmo que eu quero falar. E o rosto brilhava mais que refletor de LED. Imagina se o João não ficou com medo. Ele não sabe do que se trata. Ele viu aquilo. E ele está registrando para a gente saber o que é que ele viu. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão, e quanto aos 7 candelabros que você me viu andando no meio, as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros que vão ler o livro, e os candelabros são as igrejas, o povo que vai ouvir o livro. Então João viu, caiu aos seus pés, ou seja, se prostrou como morto. O susto foi tão grande quando ele viu aquele negócio, um senhor de idade, com cabelo branco, com o rosto brilhando, da boca sai uma espada, do olho sai fogo, os pés reluzentes. Quando ele viu aquilo, ele caiu, desmaiou, como morto, desmaiou. Quando ele desmaiou, aquele ser completamente diferente de tudo que ele já tinha visto, chegou perto dele, botou a mão direita e disse, ei, ei, sou eu, aquele que estava morto e reviveu. Sou eu. Ao vê-lo,
se prostrou como morto. A gente vê Jesus agindo, a gente vê Jesus falando, a gente vê Jesus operando, e a gente toca a nossa vida como se isso não fosse nada. O João está dizendo, quando eu o vi, eu caí desmaiado. Ou seja, eu não banalizei aquilo que eu vi, aquilo foi importante para mim, aquilo foi impactante para mim, e a gente fica vendo Jesus falar, Jesus agir, Jesus operar, e a gente banalizou isso, é normal, e a gente toca na nossa vida como se isso não fosse tão importante. Ao vê-lo, a gente precisa se prostrar como morto, como dizia Paulo, não vivo mais eu. Por quê, Paulo? Porque eu vi ele. Quando eu vi ele, eu caí, fiquei cego. Portanto, eu não vivo mais. A vida que agora eu vivo, vivo na fé no Filho do Homem, que morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna. Não tenho nada na minha vida que seja mais precioso do que fazer a vontade dele, porque eu estou morto. Eu não consigo mais viver depois que eu vi ele. Nada na minha vida é mais impactante do que tê-lo visto. Portanto, eu não quero viver mais. Eu só quero ouvir ele, eu só quero ver ele, eu só quero fazer o que ele mandar, porque nada é mais impactante do que vê-lo operando, porque ele é aquele que morreu, viveu e para sempre tem as chaves de tudo. Aquela porta está fechada, ele tem a chave. Aquele entendimento está complicado, ele tem a chave. Ele tem a chave na sua mão e nós precisamos andar com ele, para que ele possa abrir as portas para nós. E a gente não fique dando cabeçada nas portas da vida, mas andando com ele, ele vai abrindo, porque a chave está na mão dele. Ele mandou escrever tudo que João viu, das coisas que são, o presente, e das que vão acontecer depois, o futuro. Andar com ele garante o nosso presente, mas não só isso, garante também o nosso futuro, porque ele é o que era, e ele é o que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem todo o mistério. Ele resolve, ele responde, ele esclarece, porque os anjos são os mensageiros, os águelos, os que vão ler o livro, e os candelabros são as comunidades, porque uma candeia é uma luz individual, um candelabro é uma luz comunitária, são 7 luzes num mesmo objeto. Então, uma candeia simboliza uma pessoa, um indivíduo. Um candelabro simboliza uma comunidade, um grupo reunido na mesma coisa. Porque o candelabro tem um pé só, mas tem 7 lâmpadas. Portanto, é uma comunidade de lâmpadas, baseados em uma coisa só. Não são 7 pés, é um pé só. Portanto, o que João viu foi Jesus, o maduro, que fala e penetra, que olha e julga, que tem a proteção do imperador, como o imperador, sendo ele mais poderoso que o próprio imperador. E ele está no meio das comunidades de lâmpadas. Ele está fazendo o quê? Ele está falando, ele está olhando, ele está agindo. João viu ele, na mão dele estão aqueles que vão ler o livro. E ele está andando no meio daqueles que estão ouvindo o livro, que são bem-aventurados, porque estão ouvindo e podem viver a partir das revelações desse livro. Meu irmão, eu estou na mão dele. E você está aí ouvindo, e ele está andando aí no meio, falando, tocando, operando, julgando com o seu olhar de fogo
e com sua boca de espada, penetrando naquele lugar que ninguém consegue chegar em nós. Portanto, Apocalipse é? Apocalipse é? Apocalipse é? Ok. Quais são as revelações que a gente teve até aqui? Deus inventou o EAD. Jesus continua se revelando. Ele se revelou para você hoje? Quem aprende com Jesus é bem-aventurado. É mais do que feliz. Jesus e João são companheiros na tribulação. Companheiro um do outro e companheiros nossos. Jesus anda no meio da sua igreja. Precisamos vê-lo e morrer. E ele cuida dos seus mensageiros. Estão todos na palma da sua mão. 7 revelações da revelação que é perfeita para nós. E isso é só o primeiro capítulo, hein? Que Deus nos abençoe e que Ele continue se revelando para a sua glória. Amém.